Pessoal, tudo bem? Vou iniciar o vídeo de hoje falando um pouquinho de produção de texto relacionada ao uso das conjunções e das locuções conjuntivas, tá? Nós sabemos que as locuções conjuntivas é quando eu tenho mais de uma palavra fazendo o papel de conjunção. É o caso da palavra, da expressão, né, a fim de que, ou seja, eu tenho 4 palavras ali que vão exercer a função semântica de conjunção subordinativa final, mas elas também vão exercer a relação semântica, mas também vão ligar, né, fazendo assim o papel da conjunção. Então é importante que a gente tenha o hábito de fazer leituras de textos dissertativos argumentativos, de textos puramente argumentativos ou só textos dissertativos, que a gente consegue ver na prática como que é o efeito das conjunções nesses textos, tá? Então, eu separei para vocês uma atividade específica relacionada a um segundo gênero da esfera jornalística, que é o editorial, tá? Então, na aula passada, a gente viu um texto repleto de conjunções. Nessa aula, nós também vamos fazer isso, só que agora nós vamos ficar focados ao editorial, que é um gênero de texto da esfera jornalística, certo? Então, assim, ó, é necessário que a gente preste bastante atenção quando as conjunções elas estão colocadas isoladas no texto, no caso, quando elas são só conjunções integrantes, como eu falei no vídeo de português, tá? Que é o que e o se, ou quando elas estão exercendo uma relação semântica específica. E ali no livro de vocês, vocês vão ver que tem colorido, né? As conjunções grifadas ou as locuções conjuntivas, e ali vai estar demarcado a relação semântica que ela está exercendo no editorial. Então, por essa razão, eu destaquei aquela atividade para vocês fazerem, tá? E agora, falando um pouquinho de literatura, eu quero falar do que nós chamamos de projeto de literatura nacional, tá? A literatura no Brasil ela já tinha acontecido, efetivamente ela surgiu para fins didáticos, né? Quando surgiu o barroco no Brasil, tá? Então, lá no primeiro ano vocês aprenderam barroco, que foi quando surgiu a literatura no nosso país. Mas ela só ficou conhecida mesmo, teve uma identidade nacional, né, com o romantismo, certo, gente? E relacionada ao romantismo, eu posso destacar para vocês um dos maiores escritores, que eu já tinha falado no vídeo anterior, que foi o José de Alencar, certo? No livro de vocês, nós temos a biografia ali do José de Alencar e uma lista de obras dele, e com 3 classificações que o livro tem uma nomenclatura específica, certo? Quando ele fala assim, ó, que a literatura ela está num projeto de literatura nacional, está dizendo que a literatura ela está ainda engatinhando, ou seja, ela é uma criança, ela está ainda se formando, montando a sua identidade. Então ele costuma classificar que o José de Alencar ele teve 3 fases, e uma dessas suas fases é o que ele chama de infância da literatura, ou seja, a contribuição que o José de Alencar fez, tá, para o início da nossa literatura nacional, ok? Uma das outras facetas do José de Alencar é o que o livro chama de literatura primitiva, que é o caso das literaturas de cunho histórico e das literaturas indianistas, que é o caso que eu já tinha falado para vocês. Falei da trilogia indianista, né, da obra Iracema, da obra Ubirajara. Essas 2 obras elas são conhecidas então por fazer parte da fase primitiva do José de Alencar, tá? E a terceira fase que ele chama é a fase histórica, tá? Que essa fase histórica, ela já tem uma mudança específica. Ela vai tratar de textos que têm mais relação com a história do país, que é o que ele destaca com a obra As Minas de Prata, e ele também diz que o Guarani é uma literatura histórica, tá? Mas se a gente for pensar bem, a literatura indianista também faz parte da história do Brasil. Então eu não costumo utilizar essa nomenclatura, mas eu estou explicando para que vocês entendam bem como que é essa divisão que o livro didático faz, tá? Então o que ele diz como uma fase histórica é o que nós chamamos de literatura histórica, lá da prosa histórica, com a obra As Minas de Prata e com o Guarani.
O que ele chama de literatura primitiva é a literatura indianista, ou seja, a prosa indianista, que é o caso da obra Iracema, tá? E o que ele chama de infância da literatura é a divisão dos romances urbanos, dos romances de costume e também dos romances regionalistas, tá? Então, para vocês terem uma ideia melhor, vocês podem olhar aquele outro vídeo que eu falei para vocês, que eu já destaquei as obras indianistas, as obras regionalistas, os romances históricos, os romances de folhetim, porque ali vocês vão conseguir ver que já tem essa divisão das obras do José de Alencar. Eu estou apenas falando para vocês absorverem o conteúdo que está de acordo com as nomenclaturas do livro didático, tá? Mas vocês já conhecem que são literaturas ali que estão relacionadas aos tipos de romance da época, tá, gente? Então, a atividade que eu vou passar para vocês essa semana é que vocês tomem nota da biografia do José de Alencar, certo? E com aquela listagem que está no livro de vocês, com todas as obras, assim como o seu ano de publicação, né, o respectivo ano de cada uma, vocês coloquem a classificação, se é um romance histórico, se é um romance indianista, se é um romance regionalista, se é um romance urbano, tá? Vocês coloquem essa nomenclatura porque essa já vai a nível Enem, tá bom, pessoal? Então, assim, ó, brevemente, né, nós vamos nos focar agora a classificação das obras do José de Alencar e na próxima aula eu vou falar do teatro, não só utilizando o José de Alencar como referente ali, tá? Mas eu vou falar de outros autores, como Martins Pena, que foi um grande escritor do teatro romântico, certo? Mas para a gente poder introduzir esse conteúdo, é importante que vocês conheçam alguns textos do teatro do José de Alencar que vocês podem olhar ali no livro didático, tá bom? Vejo vocês nas nossas aulas online, né? Elas estão acontecendo sempre às 8h30 da manhã de segunda-feira. Então, faça um esforcinho para vocês participarem, para poder tirar as dúvidas de vocês e acompanhar uma explicação mais didática do que eu gravar um vídeo, do que eu passar uma lista de atividades para vocês fazerem. Tá bom, pessoal? Nos vemos então. Tchau, tchau.